Oi, turma, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje aqui para falar sobre a abolição da escravidão no Brasil. Nos impressiona o fato de o país ter vivido por aproximadamente 350 anos, 3 séculos e meio, dentro de um processo de escravização de pessoas, dentro de um processo que passou, a determinado momento, a deixar o mundo envergonhado. A escravidão passou a ser uma vergonha, né? A vergonha da humanidade, como se dizia já lá os iluministas no século XVIII diziam isso. Século XIX a coisa ficou muito mais aprofundada no sentido da desonra que era a escravidão, de você se apropriar de uma vida humana igualzinho a você e transformá-la em mercadoria. E o Brasil viveu, portanto, essa página terrível, né? Essa sangria populacional gigantesca que a África sofreu. Devemos muito ao continente africano, o mundo deve, por tudo que fez com aquele continente, com pessoas, né, destruindo vidas, famílias, para promover o capitalismo brasileiro. Então, chega um momento em que esse modelo se esgota, se exaure. E aí a gente tem no século XIX a grande pressão da Inglaterra. Nos lembremos que no século anterior a Inglaterra começou a fazer a sua Revolução Industrial e continuava a fazê-la no século XIX. Ora, quem faz a Revolução Industrial, quem faz indústria, precisa vender produto, precisa de mercados consumidores. E a Inglaterra percebia na escravidão um entrave seríssimo à questão do seu desenvolvimento comercial, industrial, capitalista. Foi por isso que a Inglaterra começou a defender a abolição da escravidão e ir para cima dos países escravocratas, dentre os quais o Brasil. A Inglaterra pressionou tanto que em 7 de novembro de 1831, o Império do Brasil foi obrigado a editar uma lei proibindo o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil, o chamado comércio interprovincial de pessoas humanas, de carne humana. Só que não adiantou de nada, foi lei para inglês ver. Inclusive o termo que existe até hoje, essa frase, lei para inglês ver, vem dessa época, dessa lei de 7 de novembro de 1831, que ninguém obedecia a ela. Continuou fazendo tráfico normalmente e o governo fingia também que estava tudo bem, que estava cumprindo a lei. A Inglaterra não era boba e continuou percebendo isso. Então criou uma lei, a lei do Bill Aberdeen, 1845. Por essa lei, a Inglaterra se colocava no papel de polícia do mundo. Ela poderia então ver qualquer navio negreiro por águas de qualquer parte do mundo, ela iria aprisionar o navio, como aprisionou vários, levava, portanto, os responsáveis do navio para a Inglaterra, lá na capital Londres, onde seriam julgados. Então vejam, há toda uma pressão inglesa. Aí em 1850, o governo do Brasil edita uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravizados para o Brasil. Bom, claro que diminuiu sensivelmente, mas era para acabar, era uma lei, uma nova lei, 19 anos depois daquela lei de 1831. No entanto, ainda assim a gente percebe a entrada de pessoas escravizadas ilegalmente, agora já é contra uma lei, inclusive, que o governo começou a fazer valer. De qualquer forma, a elite escravocrata brasileira dizia que se acabasse com a escravidão, o Brasil ia parar. Dizia-se exatamente isso, sem escravos o Brasil para, era o que se dizia na época. Então, gente, o que a gente vê aí nesse momento? Já que não tem mais escravizados que vêm de lá para cá, o Brasil optou por uma abolição lenta e gradual para atender os interesses da elite, né? E aí tem outras leis interessantes, como a Lei de Terras. Nesse mesmo ano de 1850, o Brasil edita uma lei chamada Lei de Terras totalmente contrária aos interesses do povo brasileiro, do povão. Essa lei dizia que você não podia mais ocupar terra, e olha que o Brasil, terras devolutas à vontade, muitas terras ali em 1850, as pessoas ocupavam e iam construindo ali a sua propriedade, a sua roça, a sua casa. A partir de então não pode mais ocupar, não pode, portanto, mais doar, ninguém podia doar também, mas se tivesse um pedaço, dar um pedacinho para alguém, não pode, só pode ser comprado em dinheiro. Isso dificultou em que as pessoas pobres, sobretudo aqueles negros que começavam a se tornar livres, comprando suas alforrias, não tinham acesso à terra e ficavam marginalizadas. Veja que país é o nosso, que tipo de política se construiu ao longo dos anos nesse país, sempre excluindo os mais pobres, sobretudo a parcela negra que descende de antigas pessoas escravizadas. É o Brasil, enfim, da exclusão social. Há um apartheid social no Brasil que não acaba nunca. E aí surge também o chamado racismo científico, nesse momento.
As elites começavam a dizer, sim, mas com a abolição esses negros vão ganhar dinheiro, salário. Ninguém queria pagar salário à população negra. Né? Diziam que eles eram preguiçosos, indolentes. Ora, mas se viram mais de 350 anos. Agora não serve mais porque vai receber um salário. Preferiu-se então, entre aspas, optar pela mão de obra branca. A imigração começa a vir para o Brasil, aí sim dá terra para o imigrante, a lei permite, né, imigrante branco, mas aquele que estava aqui construindo esse país desde sempre, desde o início, para esse foi relegado à rua. Então veja o que é que vai acontecer. Começam muitas rebeliões, fugas. A Bahia, sozinha, num período curto de mais ou menos 20 anos, colacionou um rosário de mais de 20 levantes, insurreições negras. Então há uma resistência da população negra muito grande. As fugas também começam a ocorrer, tanto individuais para as cidades grandes, como Salvador, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo. Essas cidades maiores, eles poderiam ali ficar escondidos sem que ninguém percebesse no meio da multidão. E também fugas coletivas para a formação de quilombos. Olha, por exemplo, o quilombo da Jabaquara, lá em São Paulo. Aquele quilombo, os caifazes lideraram grupos de jovens, de pessoas abolicionistas que iam mesmo buscar dentro das fazendas de café essas pessoas escravizadas, tiravam dali e colocavam na Jabaquara. Ali formou mais de 10 mil pessoas num grande quilombo paulista. Então as resistências ocorriam. Ao mesmo tempo, cenas de sangue ocorriam, com muitas pessoas escravizadas assassinando seus senhores. Não reconheciam de jeito nenhum mais esse tal senhorio sobre suas vidas. Cenas de sangue eram estampadas a todo momento nos jornais do Brasil, essas manchetes bastante sensacionalistas. E o que vai acontecer de fato é que a elite começa a se preocupar com essa onda negra. Surge o medo branco. Então nós temos aqui todo um processo abolicionista que vai começar, um processo inclusive muito bonito, né? Porque nós observamos o seguinte, que a primeira campanha mesmo pública que o Brasil faz, que vai às ruas, faz comícios, passeatas, há uma mobilização, sobretudo de intelectuais, brancos e negros. Aí nós temos também a própria população negra, como nós vimos, reagindo. Os jornais que começam também a se recusar a divulgar aquelas notícias de busca por negros fugidos, né, como eles falavam na época. Os jornais começam a fazer uma campanha intensa na imprensa. A imprensa foi importantíssima nesse processo. E nós temos aqui, portanto, muitos abolicionistas como Luiz Gama, que vamos falar agora rapidamente sobre esses abolicionistas no próximo vídeo e logo em seguida concluído.